E aí, gente, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, vamos ver sobre luz e sombra. Então, o conceito de luz e sombra é bem simples. Quando o objeto fica muito próximo da luz, ele fica mais iluminado. E quando o objeto fica distante da luz, ele fica mais escuro. E assim no desenho, representamos a luz e a sombra com a intensidade que preenchemos o desenho com grafite. Então, usamos a mesma lógica que utilizamos para fazer as nossas escalas tonais. Vocês lembram? Na tela está um exemplo para que a gente possa lembrar. E a lógica é o seguinte: cada tom do grafite representa uma certa intensidade de luz ou sombra no desenho. E para entendermos melhor qual a tonalidade usarmos, vamos conhecer todos os tipos de áreas de sombra, os 5 elementos do sombreamento. Nessa esfera que estamos vendo na tela, está o exemplo dos 5 tipos. Por exemplo, no número 1 está a sombra projetada. O que é a sombra projetada? É o tom mais escuro do desenho. É sempre oposto à fonte de luz. No caso da esfera, está embaixo, onde a esfera encontra a superfície. Nesta área não bate luz, porque à medida que a esfera sobressai, bloqueia a luz que projeta na sombra. É só a gente analisar direitinho no desenho. Aonde está essa sombra projetada é aonde a sombra encontra com a superfície e é onde não chega nenhum ponto de luz. Então é onde fica mais escuro, onde preenchemos mais com o grafite. Também temos a borda da sombra. Então a borda da sombra vai ser o lado da curvatura da esfera oposto ao ponto de luz. E é a área mais escura do objeto. O número 3 é o meio tom. O meio tom, como o próprio nome já diz, vai ser onde a esfera não recebe a luz 100% e por isso ela também não fica 100% escura. Então vai ser metade da luz e metade da sombra para a gente poder calcular assim fácil na cabeça. É onde cria a interseção entre luz e a sombra, criando um degradê para o tom mais escuro. E o número 4 é a luz refletida. Este cinza claro é a luz refletida. É sempre encontrada ao longo da borda de um objeto e separa a escuridão da borda da sombra da escuridão da sombra projetada. A sombra projetada nada mais é do que a luz que está batendo na superfície onde o objeto se apoia, refletindo novamente no objeto, como vocês podem ver no vídeo. E o número 5 é a luz direta. A luz direta é a área branca, onde a fonte de luz está atingindo a esfera com força total. Então, nos nossos desenhos, quando estamos desenhando em folhas brancas, a gente já pode entender que essa luz direta ela vai ser o próprio branco do papel. Então, para iniciar nossa atividade, eu vou reproduzir essa esfera que eu coloquei na tela para vocês. Eu vou usar, então, os seguintes lápis. 2H para poder fazer o desenho do rascunho, o lápis 2B para começar a fazer o sombreamento, o 3B ou o 4B, se vocês tiverem, para também ajudar a fazer os acabamentos do sombreamento, e o 6B para fazer a intensidade de sombra também, beleza? Vamos usar uma folha A4, pode ser ofício mesmo, porém quem tiver o papel canson, aquele poroso, ele fica muito melhor para fazer esse tipo de sombreamento. Então vamos lá. Então vamos fazer o círculo. O círculo a gente vai fazer bem fraquinho, com a mão bem leve, para a gente não machucar o papel. Então nessa imagem que a gente está vendo, a gente percebe que essa luz está vindo do alto, mais ou menos aonde está a minha mão. Então a intensidade da luz, ela se encontra aqui, ó, nesse círculo que eu estou fazendo bem fraquinho aqui. Depois dele, a gente vê que tem um meio tom. O meio tom, então, respeitando a lógica do círculo, ele vai pegar por aqui, ó. Talvez vocês não estão conseguindo ver aí, porque o lápis está muito fraco, né? Mas aqui no canto a gente vê a borda da sombra. E entendendo que tudo isso aqui é um plano. Então vamos botar aqui como se fosse uma mesa que termina aqui. Então vamos começar. Então, gente, eu estava gravando, meu celular parou de gravar por causa de memória. E eu fiz um monte de coisa, falei um monte de coisa e perdi. Isso aqui era o que eu já tinha feito, mas eu vou fazer outro para mostrar para vocês. Então, para começar a fazer esse sombreamento,
Eu costumo usar o lápis 2B, porque é um lápis que eu tenho muito costume de usar e é um lápis que eu conheço já o tanto que ele pode escurecer, o tanto que ele pode clarear. Então eu sempre uso ele para fazer o primeiro acabamento, porque no desenho a gente vai ver que ele é muito parecido com uma pintura. A gente vai fazendo várias mãos de acabamento com grafite no desenho. Então vamos imaginar que a borda da sombra começa mais ou menos por aqui. Então a gente sempre tenta pegar o lápis bem de lado assim, porque se a gente deixar a ponta do lápis pegar no papel, a ponta fininha vai fazer um traço mais escuro que vai machucar o papel. E a gente não vai conseguir depois consertar isso, vai ficar sempre marcado. Então a gente começa fazendo também o sombreado respeitando a circunferência da esfera. Vamos fazer sempre com a mão bem leve para não marcar o preenchimento. E esse sombreado a gente já não começa fazendo ele da forma mais escura possível não. A gente tenta fazer ele como um meio tom, porque depois a gente vai escurecendo aos poucos, conforme a gente vai preenchendo o resto do desenho. Então aqui é onde seria a luz refletida, eu já posso preencher, porque a luz refletida ela vai ter mais ou menos a tonalidade do meio tom. Então eu faço ela bem fraquinha aqui. Eu vou fazer até um pouco mais fraca do que eu já fiz em cima, para mim já poder começar a visualizar ela aqui e já ir pensando, né, o raciocínio desse preenchimento de sombra e luz, de acordo com o desenho. Nessa parte do preenchimento também a gente pode ir consertando a estrutura do desenho, se a gente vê que não está muito perfeito do jeito que a gente quer. A gente faz esse preenchimento bem fraquinho, para tentar evitar ao máximo de aparecer a textura do rabiscado no papel. E aos poucos a gente vai criando a textura do objeto que a gente quer alcançar. É questão de muita paciência mesmo. E de acordo com que a gente vai passando aqui para o meio tom, que seria essa área, e para o ponto de luz direta, a gente já começa a pensar também em ir dando uma clareada no seu traçado, para a gente fazendo esse degradê, porque essas marcações elas não podem ser uma cor chapada aqui, outra chapada aqui e a outra chapada aqui. Vai criar uma ideia de degradê de uma para outra. E uma técnica boa é a gente ir fazendo os nossos traçados respeitando a forma do objeto. Esse aqui é um objeto circular, então vamos fazendo os traçados no preenchimento respeitando essa forma circular. E tomando muito cuidado para a gente não marcar o papel. Então é muito bom a gente sempre pegar o lápis bem de lado mesmo, para não ir fazendo esses risquinhos que vai criando quando a ponta do lápis bate no papel. Para isso, às vezes é bom a gente passar o estilete e dar uma ajeitada na nossa ponta. E quanto mais na pontinha do lápis que a gente pega, a gente consegue alcançar uma leveza maior na mão. Uma dica boa para a gente usar é sempre bom a gente colocar uma folha de papel abaixo da nossa mão para quando a gente for preenchendo o desenho, principalmente quando a gente estiver desenhando em grandes superfícies, né, em folhas muito grandes, porque quando a gente for preencher certa parte do desenho e a nossa mão precisar de ficar por cima de uma área do desenho que já foi preenchida, a gente não borrar o desenho. Por que isso acontece? A nossa mão ela acaba sendo muito oleosa. E essa oleosidade da nossa mão em contato com o grafite, aos poucos vai borrando e isso vai prejudicando o nosso desenho. Então a gente coloca uma folha de papel embaixo ou uma flanela. E é como se a primeira mão já estivesse pronta. Agora eu volto com o lápis e vou escurecendo as áreas de sombra onde é mais escuro. E também refazendo a textura, né? Melhorando mais essa textura minha do grafite.
a gente vai fazendo bem leve para não ir afundando os poros do papel, porque depois a gente vai precisar. A gente vai usar os lápis mais macios para poder escurecer mais. E também a gente vai ter a sombra projetada, que ela vai pegar aqui por trás do objeto. É como se fosse a base do objeto aqui, né? Então ela vai pegar por aqui. E ela vai começar mais escura, então a gente começa na base dela aqui. Aí aqui já pode ser uma sombra que vocês vão fazer o preenchimento dela na vertical. E agora a gente pode ir passando para o lápis 6B para a gente começar a fazer o acabamento das sombras. Então a área mais escura desse desenho vai ser bem aqui embaixo. Então a gente vai ver que aqui a gente vai ter essa linha mais forte, que vai ser o ponto mais escuro do desenho. Então nada no desenho vai ser mais escuro do que essa linha. Dela para frente agora a gente só vai clareando. Agora, mais do que nunca, a gente vai precisar desse papel para a gente não borrar o desenho todo, porque o 6B é um lápis que se borra extremamente. Nessa parte mais escura da esfera, a gente continua usando a leveza do lápis, porque se a gente botar a pressão toda da mão aqui no 6B, a gente faz uma área muito escura e não é o que a gente quer alcançar. Agora eu vou pegar o lápis 3B, porque ele é um lápis que ele é mais duro do que o 6B, e vou preencher mais esses lugares que eu quero mais escuro. E com esses lápis a gente vai criando esse tom de uniformidade que vai ficar entre os tons que a gente fez. E por último a gente volta com o lápis 2H. Agora com 2H a gente vai preenchendo primeiramente os lugares mais escuros, porque como ele é um lápis duro, ele vai pegar o 6B e o 3B que já estava lá em cima do papel e vai fixar eles nos poros do papel, fazendo assim o desenho ficar mais uniforme. Com o lápis 2H também a gente pode ir trabalhando nas partes mais claras a uniformidade. Nessa parte a gente já pode fazer com lápis bem forte no papel mesmo. E pronto. Então agora a gente vai fazer o cubo, usando a mesma lógica de sombra e luz que a gente usou com a esfera. Como vocês estão vendo aí na tela, a gente vê que o cubo, a luz e a sombra vai afetar ele de uma forma diferente, por causa da forma que o cubo é. Então eu vou fazer aqui no papel também para vocês verem como que a gente vai calcular esse efeito de luz e sombra nele. Então o cubo que está feito, a gente vai imaginar que essa luz vai estar vindo daqui, né? Mais ou menos desse ponto onde está a minha mão. Então vamos lá. Lápis 2B. Vou começar com um meio tom aqui, bem fraquinho. Agora a gente vai para esse lado aqui, onde a gente vai ter a sombra própria do objeto, junto com o reflexo. Então eu começo a calculando aqui, fazendo a sombra do reflexo nele todo. E é sempre bom a gente ir fazendo o preenchimento respeitando a profundidade do objeto
e a forma dele, para a gente já começar a pensar em criar a ilusão de profundidade. E aqui a gente vai fazer agora a sombra projetada. Vai ser a sombra projetada na mesa. Então, imaginando que a luz ela está vindo desse ponto aqui, então a gente faz meio que um cálculo da luz vindo, batendo aqui e daqui ela indo até o chão, que seria mais ou menos por aqui, ó. E a mesma coisa a gente faz com esse. Então, o ponto está vindo mais ou menos daqui, um ponto imaginário, bate aqui e vem até mais ou menos por aqui. Então eu criei 2 pontinhos aqui. Então eu vou ligar daqui até aqui e daqui até aqui, ó. Aí agora eu tenho que procurar mais ou menos aonde que fica o ponto daqui de trás, que seria mais ou menos esse aqui, ó. Então eu ligo desse ponto imaginário até aqui, ó. E eu encontrei a sombra projetada desse meu cubo. Então aqui vai ser a sombra projetada, que é a sombra mais escura do objeto, vai ficar aqui por baixo. E ela vai clareando até aqui. Então vamos fazendo um meio tom e depois a gente vai fazendo os efeitos. Agora a gente pega o lápis 6B e vai fazendo os retoques. E por último a gente volta com 2H. Pronto. E para nossa atividade, vocês podem pegar as formas criadas na atividade passada ou criar 10 novas formas geométricas diversas e aplicar esse conceito de sombra em luz em todas as figuras geométricas que vocês desenharam. Vocês vão utilizar o lápis 2H, 2B, 4B e 6B ou similares. Escolha um ponto de luz e demarque no desenho onde está a luz e cada elemento de sombra do desenho. Beleza? Aguardo, um abraço a todos e até a próxima!